Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold. Eu comecei, foi assim o meu roteiro. Eu comecei fazendo Vipassana em Ahmedabad, que é aquele retiro de 11 dias sem falar. Daí eu lembro que eu fiz o Vipassana, eu saí do Vipassana, eu peguei um avião para Chennai, em Tamil Nadu. Daí eu fiz Chennai, Mahabalipuram na praia, daí depois eu fui para Auroville. Daí depois eu peguei um avião para Mumbai. Daí de Mumbai eu conheci Aurangabad, que é onde tem aquelas cavernas, meu, que é animal aquele lugar. Nossa, eu pirei lá. Onde tem aquelas cavernas, que é aquelas, tudo esculpido nas pedras, nossa, animal. De lá eu voltei para Ahmedabad, e daí dei minha última despedida da galera. Foi bem legal também. E daí eu fui para o Rajastão. Daí eu fui para Udaipur, onde eu passei o Holi. Daí de Udaipur eu fui para Jodhpur, de Jodhpur para Jaipur, depois para Agra. Aí eu já tinha conhecido anteriormente Jaisalmer e Pushkar. Eu já tinha conhecido anteriormente, porque Ahmedabad, Gujarat, como ela é embaixo do Rajastão, era muito legal de viajar de final de semana. Então dava para viajar assim, conhecer as cidades do Rajastão de final de semana. Então deu para conhecer algumas coisas viajando de final de semana também. Daí de Agra eu fui para Delhi. Daí em Delhi foi bem legal, eu conheci a comunidade dos brasileiros, fui super bem recebido, fiquei na casa da Luana lá, que era mãezona da galera. Falando nisso, um beijo pra Luana, adoro ela, me recebeu super bem, foi super legal conhecer a comunidade brasileira de Delhi. Daí de lá eu peguei um trem para Varanasi. De Varanasi eu peguei um trem para Rishikesh. E daí em Rishikesh eu fiz um retiro em um ashram de... Não sei se foi uma semana, acho que foi uma semana. E daí eu voltei para Delhi, peguei um avião para o Nepal, desci em Katmandu. E daí, ó, falando mais rápido agora. Então, no Nepal eu fiz Katmandu. Daí depois eu fui para Pokhara, onde eu fiz a trilha do base camp do Parque de Anampura. Daí depois eu fui para Titiwan, onde eu conheci o Parque Estadual. Daí eu voltei para Katmandu, onde eu fiz um outro retiro budista no Kopan Monastery. Daí de lá eu peguei um avião para o Sudeste Asiático. Daí eu conheci Tailândia, Myanmar, Laos, Vietnã, Indonésia e passei em Kuala Lumpur, na Malásia, para voltar para o Brasil. Andou bastante. Andei bastante. Então vamos voltar lá no Vipassana. Conta pra gente um pouquinho esse retiro do silêncio, só assim, eu também quero fazer esse retiro. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Esse retiro é muito legal, dessa minha busca espiritual, né, vamos colocar assim, na Ásia, foi a coisa que eu mais me identifiquei. Então esse retiro é o seguinte, são 11 dias sem falar, com 8 sessões de 1 hora de meditação, é bem puxado, e todo mundo fala, né, quando eu falo disso, todo mundo fala, nossa, ficar sem falar, como, né? Nossa, deve ser bem complicado. Meu, pra mim, na minha experiência foi tranquilo. O que foi bem foda pra mim era que arregaçava as costas. Que você tinha que ficar sentadinho numa almofada e, meu, destrói as costas, a perna dorme. Na sessão de 1 hora de meditação, o seu corpo começa a doer, sua nuca vai coçar, sua perna dorme, as suas costas começam a doer, e o que você tem que fazer? E o que você treina nesse retiro, né? Em você ignorar aquilo, para você entender que aquilo é passageiro, né? Que eles falam que é impermanente, tudo na vida é impermanente, acho bem legal esse conceito, que vai passar, e realmente passa. Quando você vai, porque você fica 10 dias lá praticando isso, uma hora você vai desenvolvendo. E você fica lá só prestando atenção na respiração. E qual que é a ideia disso? Que você não está reagindo com as sensações do seu corpo para você aplicar isso na sua vida.
Então, numa situação de pressão, numa situação até de quando você está numa conversa que desperta raiva, que desperta qualquer tipo de sentimento, você saber ser frio. Então, você tá naquela situação e você saber não reagir a ela. Afinal, tudo é impermanente e você saber ter frieza naquele momento. Então, o Vipassana, ele é bem legal, é uma das coisas, é o que eu mais gostei, né, das coisas em relação à espiritualidade na Ásia. E quem quiser fazer, não precisa ir para a Ásia, tá? Porque tem no mundo inteiro. Auroville é uma cidade sem partido político, sem religião, sem moeda, planejada e com cerca de 100 nacionalidades morando lá. Então eu fiquei muito curioso com aquilo. E na hora de fazer o roteiro... Isso é o que eles falam, né? Mas realmente é assim. Vou chegar lá. E eu fiquei 12 dias lá, e eu lembro que eu estava em Mahabalipuram, antes de ir para Auroville, e eu tinha me organizado para ficar 12 dias lá, e eu falei, nossa, cara, o que eu vou fazer 12 dias em Auroville? Então, uns 2, 3 dias antes de eu ir, eu abri aquela plataforma, o Workaway. Para quem não conhece o Workaway, é uma plataforma que você arruma hospedagem e alimentação em troca de um trabalho. E daí e como a Auroville tem muita coisa da sustentabilidade e tal, eu queria fazer um voluntário em fazenda de permacultura. E daí eu achei alguma coisa nessa linha, e daí pegou e eu fui. Chegando lá, eu fiquei hospedado numa fazenda, e assim, o que foi passado para mim era que ia trabalhar na fazenda e também ia ajudar num restaurante que a dona da fazenda tinha. Não era nem Auroville, era numa vila um pouco antes. Chegando lá, essa fazenda estava parada, não fiz nenhuma atividade de agricultura, nem nada. A gente dormia na fazenda. E foi interessante a experiência, que era um lugar super precário, assim, era uma cabaninha e tal. Depois eu te mando a foto. E daí eu trabalhava como garçom trabalhei como garçom num restaurante daí eu fiquei servindo os clientes, e eu também fiz uma pintura numa parede que tinha lá, coisa de voluntário, né? Fiz uma pintura lá um dia, mas daí eu senti que eu tava perdendo tempo, que eu não tava aproveitando Auroville, a cidade, e daí eu pedi as contas, vamos colocar assim, né, entre aspas, e daí eu fui para uma guest house lá dentro de Auroville, que era uma guest house de italianos, e daí já foi uma outra experiência também, foi super bacana. E daí lá, eles já mostraram para mim a programação, que eles divulgam, tem a programação da semana, toda semana eles soltam lá, e é muito legal. Ó, eu fui em cinema cultural, eu visitei a Ecovila deles, assisti peça de teatro, fui em show, fui em oficina de permacultura, eu fui naquelas meditações de sound healing, que eles espalham um monte de instrumento muito louco pelo chão, daí você medita com eles tocando. Eu fui visitar aquele centrinho que é a bola de golfe, que é um templo, né? Que é bem da hora também. E quando eu tive lá, teve uma experiência legal também, que teve a meditação de aniversário, não sei se foi aniversário ou falecimento da fundadora da cidade lá, que é a The Mother. E foi uma meditação que começou assim de madrugada, era tipo 5 horas da manhã também, não sei, começou de madrugada, 4, 5 horas da manhã, super cedo, e de noite, e daí eles acenderam uma fogueira gigantesca, com pelo menos 100 pessoas meditando junto. Então, assim, foi uma experiência incrível também. E no fim das contas, então, o que você perguntou, né? E aí, né? É isso mesmo, né? Que eles falam e tal. Então, assim, tem religião, sim, porque, na verdade, eles seguem a The Mother e um outro guru, que é o Sri Aurobindo, até que Auroville vem do Aurobindo. A The Mother é uma francesa. E, assim, não tem dinheiro? Na verdade, não é escambo, né? Na verdade, eles têm um cartãozinho deles. E eu lembro até que eu ia no cinema cultural direto, e um dia teve um documentário sobre criptomoeda, essas coisas, dinheiro local e tal. E era um documentário interessante, desdobrando essa questão, e eu lembro que ia passando, e daí os moradores de Auroville estavam lá, e tipo assim, a galera torcendo nos argumentos, assim, falando essa questão, assim, de moeda local, porque que é importante, que não sei o quê, e os caras, isso aí.
Então eles eram bastante engajados com isso. E essa questão de nacionalidade, né? Ah, não, tem 100 nacionalidades morando aqui. Realmente, tem muita nacionalidade, mas a maioria, acho que assim, não sei se, a maioria são franceses e italianos. A maioria, até por ter sido colônia francesa, né? A maioria são franceses e italianos, mas eu me apaixonei por lá. Eu fiquei 12 dias e sério mesmo, eu voltaria para ficar, eu tiraria uma férias de um mês só para ficar lá. De tanto que eu gostei, muito legal mesmo. E tem indianos lá? Tem indianos e essa vila que fica antes, ela é mais de indianos e tem uma outra vila que tipo que assim que ela meio que é junto com a Auroville, que tem bastante indiano, tem o templo dos indianos, então tem também. Certo. Eu li que, pelo menos quando eu estava querendo ir, porque você não pode ir, não é qualquer um que entra, eu não sei como que funciona. Você se cadastrou antes para fazer esse trabalho lá, mas como que funciona para você entrar? Qualquer um pode entrar ou você tem que fazer um pré-cadastro antes? Qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. E essa questão do trabalho, desse trabalho voluntário que eu arrumei, não era nem em Auroville, era numa vila antes, não tinha nenhuma entidade ali que ficava visionando isso, monitorando isso. E assim, tem as guest houses lá, que são os lugares que você pode ficar hospedado. E, meu, é bem salgado, é elitizado. Você vê que, assim, são os ripongas europeus ricos, assim, que moram lá. Que é bem elitizado e tem lugares, assim, com uma infraestrutura, assim, animal. Bem da hora, a arquitetura e tal. E a guest house que eu fiquei era uma das mais em conta, que era a Vibe Hostel. Eu conheci pessoas incríveis lá, uma pessoa super bacana e foi bem legal. Foi bem legal Isso, mesmo. eu não entendi essa questão do dinheiro. Você colocava o dinheiro num cartão e ia usando? Isso. Mas no meu caso, eu nem precisei. Porque a única coisa que eu precisaria de usar o cartãozinho deles é que tem tipo um restaurante. Ah, tem um bandejão deles lá. E daí esse bandejão era a única coisa. Dentro das coisas que eu ia usar dos serviços, essa era a única coisa que só aceitava o cartãozinho deles. Daí eu acabei não indo. A guest house eu paguei em rúpia. Os restaurantes que eu ia comer eu pagava em rúpia. Eu cheguei a fazer compra para cozinhar na guest house também, paguei em rúpia. Os workshops, muitos eram pagos, paguei em rúpia também. Então, nesse sentido, não tive problema. Você banhou lá no Ganges. Depois o pessoal vai ver o seu vídeo aí. Como que foi a experiência em Varanasi? Essa experiência foi engraçada, que ela foi o seguinte, né? O Ganges, ele tem essa coisa de que ele é um rio super sujo, né? Essa fama e tal. E na verdade, você chega lá, não é isso, porque ele é um rio que ele não fede, é só natureza tal. E tem muita vida ali nos ghats, que os ghats são as escadarias, né? Pra quem não sabe. Tem muita vida ali, tipo, a mulherada lavando roupa, a criançada brincando. Tem os sadhus andando por ali, que são aqueles monges, né? Tem os sadhus andando, tem gente jogando cricket. Então tem muita gente fazendo yoga. Então tem muita vida ali. Então, e a primeira vez que eu fui andar nos Ghats, que eu cheguei ali no Rio Ganges, eu já vi um estrangeiro pulando. Ele chegou, ele deu um pulinho ali, deu um mergulhinho, e ele já saiu. Lembra até hoje, era um cara barbudão, assim, alto e tal. E daí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, olha, não é impossível, né? Dá pra pular. E eu já tinha o histórico que eu nadei no Stepwell de Jodhpur. Stepwell, para quem não sabe, aquelas escadarias, né, que vai descendo, e daí um reservatório de água que eles tinham antigamente e tal. E eu já tinha nadado lá, porque eu tava lá em Jodhpur, eu vi a criançada nadando, e eu gosto muito do elemento água, sou bastante conectado, e eu falei, meu, eu sou do interior, nado em rio e tal, e daí eu falei, meu, eu vou nadar com essa molecada, e foi uma vivência animal também. No meu vídeo tem eu mergulhando lá com a molecada.
E então, assim, já era meio caminho andado, né? Porque o Stepwell até ficar água paradinha ali no Ganges está andando. E daí eu fui fazer aquele passeio de ver o nascer do sol de barco. A gente estava num grupo pequeno, tava eu, um casal de irlandeses, o cara que tava. Daí o guia, que era o dono do hotel, e o barqueiro. E daí na volta, já que ele vai até aqueles principais pontos que tem as cremações, e daí na volta ele pegou e falou uma coisa que foi o seguinte: whoever jumps here becomes a holy man. Ou seja, né, quem pular aqui no Ganga vai virar um homem santo. Pronto. Foi a deixa que eu precisava. Eu falei, então você vai ver o homem santo aqui. Tirei a camiseta, tirei o chinelo e mergulhei lá. Ficou todo mundo de cara, ficou todo mundo surpreso, assim, que eu pulei mesmo. E eu pulei mesmo, tava nem aí. Esse mochilão que eu fiz, eu fui com o peito super aberto para essas experiências e tal. E eu pulei lá tal. E daí voltei pro barco, voltamos pro hostel. Daí tomamos café da manhã, que era super cedo. E eu fiquei com uma dor de cabeça naquele dia. Eu fiquei com uma dor de cabeça. Eu falei, nossa, eu tive que tomar banho e dormir, assim. De tanta dor de cabeça que eu tava. Daí, num dos últimos dias, eu falei, foi meio esquisita aquela experiência. Quero voltar lá e quero tirar a prova. Daí o hostel que eu tava era pertinho ali do Ganges. E daí eu fui pra nadar. Daí eu levei a GoProzinha, que eu fiz aquelas imagens. E daí eu já cheguei ali no cantinho, tava a molecada brincando, nadando e tal. Daí eu só tirei a camiseta, pulei e fui nadar com a molecada também, brincar com eles lá. E foi quando eu fiz aquelas imagens. E esse dia também deu dor de cabeça. Acho que foi até no dia que eu fui embora, acho. Acho que foi até no dia que eu fui embora isso. E esse dia também deu dor de cabeça. Não peguei nenhuma pereba, não peguei nada, mas eu lembro disso, assim, que eu fiquei com dor das 2 vezes que eu mergulhei, assim, deu uma dor de cabeça, deu um negócio. Então, nesse sentido, assim, não foi legal, mas valeu. Valeu a experiência, acho que foi legal. Porque você andou, assim, em vários estados da Índia. Qual você achou mais conservador e onde você achou mais moderno? Olha, acho que o mais conservador foi Gujarat mesmo. Até por ser dry state. E eu já ouvi falar de algumas pessoas passando por algumas situações. Uma pessoa que morou comigo, ela falou assim que ela ia almoçar em restaurante non-veg, né, com carne. Da galera do trabalho torceu o nariz, assim, de nojinho. Então acho que Gujarat foi o mais conservador. E o mais moderno? Olha, mais moderno, eu não sei se consigo falar por estado. Mas um lugar que eu achei bem, assim, ocidentalizado foi Mumbai. Mumbai eu achei bem mais liberal, assim, bem ocidentalizado. E o Nepal eu achei ainda mais ocidentalizado. Não que eles são desenvolvidos, mas que eles são ocidentalizados no sentido de abrir mão das tradições deles, né? Então, na hora que eu cheguei lá, eu já percebi. A galera toda com roupinha de ocidental, camiseta de marca ocidental, até a pegada das tatuagens era diferente. E na Índia você passou algum perrengue relacionado à segurança, alguma questão, você passou alguma dificuldade ou não? Você achou a Índia segura? Olha, as maiores dificuldades que eu passei foram aquelas que eu falei, que foi o calor no começo, a moradia e a intoxicação alimentar. Então, como eu fiz esse processo de morar lá e de lá sair mochilando, eu já saí calejado. Então, assim, golpe de viagem e tal, eu não caí em nenhum. Até porque a gente é latino e a gente também não cai em qualquer coisa também, né? Europeu que é mais mané, vamos colocar assim, e acaba caindo mais nos golpes, assim, você percebe, você vê isso bastante. Mas não passei, mas assim, golpe de viagem, não passei nenhum grande perrengue, não. Você, como homem, experienciou alguma situação de machismo? Você viu alguma coisa? As suas amigas relatou alguma coisa assim que aconteceu na Índia? Sim, sim. Olha, o que eu presenciei, uma coisa que eu lembro muito forte, era que eu morava com essas brasileiras, e eu lembro da gente chegando em casa, assim, tipo, 2 quarteirões de casa, tá andando, e daí tem muita moto na Índia, né? E daí eu tá ouvindo uma moto chegando,
e daí ela começar a desacelerar chegando perto, e daí passar o cara, tipo assim, tipo, entortando na caruda, assim, olhando pra elas, assim, eles têm muito essa coisa, né, de olhar no fundo do olho, ficar encarando, né, e eles passarem, assim, tipo, encarando, e eu achar aquilo super esquisito, aquela situação dele comendo com o olho, assim, as meninas, e elas contaram de, tipo assim, de situação de cara que dá a volta no quarteirão pra fazer isso de novo. Então imagina que, não sei se você já passou por isso, mas eu imagino que deve ser uma situação bem delicada. E o que já aconteceu também com as meninas que moravam comigo, teve uma situação que foi o seguinte, ela tava subindo, ela tava no nosso prédio, subindo pro apartamento, e um tiozão agarrou ela pra dar um beijo. E daí ela, tipo assim, só segurou assim tal, daí chegou no andar do cara, o cara pegou, saiu, falando umas coisas em indiano, daí ela subiu pro nosso apartamento, e não caiu a ficha que foi um assédio, ela falou. Ela falou que ela demorou um pouco pra digerir. Ela chegou em casa meio assustada, tal, e ela demorou algumas horas assim para digerir que aquilo foi um assédio, assim, foi uma situação nova na vida dela. E daí ela até reportou isso pro pessoal do prédio. Não lembro agora quem que ajudou ela nesse processo. Eu sei que teve uma reunião de condomínio e assim, do cara com uma série de pessoas do condomínio, e ela tava, e meu, deram tapa na cara dele, perguntaram pra ela se ela queria dar tapa na cara dele também. Ela falou até que tinha um cara bem grande, assim, que deu umas bufetadas na cara desse tiozão, e o cara foi expulso do prédio. Certo. Loucura, né? Não sei se você já ouviu falar de alguma coisa assim, mas é bem arcaico, né, a forma como resolve essas coisas na Índia. Teve essa situação, e teve uma outra situação também, das meninas lá de casa, que trabalhava numa indústria grande, e o empresário era super rico, né? Que era uma indústria de grande porte e tal. E daí o cara chamou ela, o cara era casado, tiozão também, chamou ela pra almoçar num sábado, e daí levou ela num desses lugares de xixa, né? De narguile. E daí, indo embora, parou numa rua sem saída, tipo, que era uma rua só com terreno baldio, assim, sem nenhuma casa ao redor. Ele abriu o guarda-luvas e tinha uma garrafa de vodka. E ele falou assim: ah, vamos tomar aí, pra deixar ela bêbada, achando que ela fosse, tipo, transar com ele ali, sabe? Daí, assim, situação super delicada do cara que aconteceu com ela. Daí teve essas duas situações e também o Holy, né? Que o Holy, não sei como é que foi suas experiências aí. Nossa, não era nada do que eu tava esperando no Holy. Porque para quem não sabe, né, o Holy, que é o Festival das Cores, todo mundo compra aqueles pozinhos e daí quando você encontra com os indianos na rua, fala Happy Holy e cada um passa o pozinho um no outro, tal. E eu passei em Udaipur, que é um estado que pode beber, e era majoritariamente homens na rua. Daí depois que eu entendi o porquê disso, e eles ficam bêbados. E eu tava com a galera do hostel, tinha muita mulher, e várias tiveram experiências, tipo, a experiência foi negativa, porque eles falavam Happy Holy, e daí eles iam passar os pozinhos, e daí eles queriam abraçar. Eles queriam dar um abraço, né? Porque, pô, estrangeira, bonita, tal. E daí nessa passa a mão na bunda, ou volta e passa a mão no peito. Então, eu cheguei a ver até. Eu cheguei até a ver estrangeira saindo no tapa com o indiano. E teve até uma situação, assim, que foi bem desagradável. Que a gente tava lá na praça central lá de Daipur, que tava tendo o Holi. E aconteceu isso de uma estrangeira saindo tapa com um indiano. E tinha o. E daí os policiais, eles estavam lá, né? Daí devia ter uns 3, 4 policiais. Eles com aqueles bambus, não lembro se era bambu, se era cacetete. E eles arregaçaram o cara na porrada, abriu uma roda, assim, no meio do festival. Do cara lá no meio apanhando e, tipo, 3, 4 policiais dando cacetada de bambu nele, assim. Porque ele causou, mereceu, né, tal, mas a situação toda eu achei desagradável de ter presenciado. Tem que tomar bastante cuidado, principalmente nesse festival, porque realmente é igual você está falando, o pessoal bebe, passa da conta, tem que ter
Só passar com conhecidos e num lugar confiável. Quais foram os seus maiores aprendizados na Índia? Nossa, na verdade, eu montei até uma palestra disso. Se você quiser, eu posso tentar resumir aqui para você. Até deixei aqui no jeito alguns pontos. Primeiro, eu aprendi assim que todo mundo é igual, né? Depois de conviver com pessoas de tantas nacionalidades, religiões, no fundo, olhando no olho, todo mundo tem seus anseios, seus sonhos, e você tem convergências com todo mundo. Então isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Virei vegetariano. Na verdade, agora eu tô comendo peixe, mas foi um processo que eu fui parando, e daí na Índia mesmo eu parei de comer, que eu fui pegando gosto pela comida indiana, e parei de comer carne, parei de comer carne, daí eu ainda comia frango, e daí eu parei, ano passado tentei ficar sem comer peixe, não consegui, esse ano voltei. Mas virei vegetariano, peguei um hábito, né, indiano. Com os retiros, aprendi a ficar presente. No Vipassana, bati bastante na tecla da equanimidade, que é essa questão de você ter frieza em reagir a situações, entender que tudo é impermanente, que vai passar. Em Auroville, eu entendi que a vida pode ser simples. Eu visitei a Ecovila, isso ficou muito claro para mim. E no mochilão também, né? Porque, seu armário é uma mochila, então tem que ser minimalista, viajar no estilo de vida low cost, ficando em hostel, compartilhando com as pessoas, economizar viajando de noite, em trem, em ônibus. Uma coisa que eu fiz bastante era lavar roupa em balde. Em alguns lugares, alguns hostels que eu não achava balde, eu já cheguei a tirar o lixo do banheiro e usar o balde que era do lixo para lavar minhas roupas, comer na rua, em barraquinha de street food. Então, isso tudo para mim é simplicidade. Outra coisa que eu aprendi, que no final tudo vai dar certo. Você pode passar perrengue, você pode passar aperto, mas no final tudo vai se resolver, você vai dar um jeito em tudo. Mochilão tem muito perrengue, você vai testando os seus limites. Tem até uma história engraçada de que no meu último mês eu estava na Indonésia e eu fui pegar um trem e eu estava tomando um sorvete na frente de um McDonald's, e daí um casal de pessoas da Indonésia me abordaram, né, vendo um estrangeiro ali, quiseram conversar comigo. Eles falaram: para onde você vai? Eu vou para tal cidade depois. Tá, você já comprou o ticket do trem? Não. Você já sabe que hora você vai? Não. Você já sabe onde você vai ficar? Não. Então, assim, chega um momento que você já tá tão calejado que você só deixa as coisas acontecer e você não tá nem aí, você sabe que vai dar certo. Porque, você fica desapegado disso, você só deixa acontecer. Então, isso foi uma coisa muito legal também. Claro que você vai testando seus limites, você vai passando perrengue, você vai aprendendo com aquilo e você vai criando segurança, né? E descobri minha essência também, que eu acho que no mochilão você pode ser quem você quiser. Você chega num hostel, você se apresenta como você quiser, e você vai experimentando passeios, coisas, atividades diferentes, e é interessante que você vai entendendo quais são suas características, né? O que te forma como pessoa, o que tá ali dentro ali daquela sua criança interior, né, que faz muito parte de você. Então eu, por exemplo, entendi que eu sou comunicativo, sociável e brincalhão. Isso faz parte de mim. Quando eu fujo disso, alguma coisa tá errada, ou eu tô num ambiente que não tem a ver comigo. Então isso foi legal de eu entender sobre mim, do autoconhecimento. Aprender também a fazer uma coisa de cada vez. No ashram que eu fiquei em Rishikesh, né, tinha caminhada meditativa, tinha mantra, tinha que comer em silêncio. Então eu lembro muito disso, né, da guru lá que tava tocando o retiro, ela falando assim, se for para andar, ande, passo a passo. Se for para comer, coma, deguste. Então, assim, fazer uma coisa de cada vez para você estar presente ali e fazer de uma forma que você consiga entregar um resultado bom. Outra coisa que eu aprendi no retiro budista, que o caminho do meio, que o ideal é ponderar em todas as áreas da sua vida, você saber ponderar. Isso vale para política, que no Brasil está bem complicado, conhecimento também, comportamentos, excessos, né, bebida e tal. Tem até esse livro aqui que eu li na Índia, que virou meu livro preferido, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse,
que ele bate bastante nessa tecla do caminho do meio, e isso faz muito sentido para mim, de ser uma pessoa ponderada. Outra coisa que eu aprendi, que a vida é melhor quando compartilhada, né? Super clichê daquele filme do Into the Wild, do cara que vai pro Alasca, mas, meu, é verdade. Eu lembro que quando eu fiz a trilha do Base Camp, do Anampura, lá no Nepal, eu fiz com o Gabriel, que era um brasileiro que morava comigo, a gente se encontrou no meio do caminho e fez junto. E depois da trilha a gente se separou, e, cara, eu senti um vazio no peito, assim, de que tá faltando alguma coisa, porque quando você tá compartilhando com alguém, é tão mais gostoso, qualquer coisa vira piada, vira brincadeira. Eu lembro que a gente foi se preparar para fazer a trilha, a gente comprou umas barrinhas cereal, assim, sortidas, tipo Nutri. E tinha um sabor que era horrível, que era muito ruim. E quando a gente ia fazer parada na trilha pra comer barrinha, a gente falava, ó, tem que comer no aleatório, tem que enfiar a mão no pacote e comer no aleatório. E daí quando alguém pegava esse sabor, nossa, eu ficava umas 3 horas sofrendo bullying. Então, assim, tudo vira piada, tudo é bagunça. Então é mais gostoso quando a gente tá compartilhando. E por fim, que cada fim é um recomeço, né? Então, assim como eu falei para você, né? Chegava nos hostels, conhecia gente, já me apegava, me interessava pelas pessoas e tal. E as cidades mesmo, teve cidades que eu fiquei 2 semanas, que gostei muito, não queria ir embora. Então você tem que aprender a lidar com essas idas e vindas, né? De saber dar tchau e de saber que vai encerrar ali, mas vai ter um recomeço, e daí ter sempre um brilho no olho para cada nova experiência. Ah, que lindo, amei. Amei os seus aprendizados. Muito legal, e eu espero que o pessoal também tenha gostado. Nós estamos encerrando a entrevista aqui, tá, gente? Mas igual ele falou, é um recomeço. Vocês podem acompanhar ele também no Instagram, ele tem o blog, e lá você compartilha mais detalhes. E é isso, muito obrigada. E agora, quais são os seus novos planos? Vai vir para a Índia novamente? Então, daí, só falando um pouquinho do blog, eu tenho um blog que é o Cosmopolita, o cosmopolita.net, e no Instagram eu tô como o.cosmopolita, eu falo bastante de choques culturais, quero falar bastante de turismo também, que eu fiz bastante passeio e tal. Agora o blog deve estar aí com umas 55 publicações, a maioria foi feita em 2017, quando eu estava mochilando. Aconteceu muito de escrever de madrugada no hostel, acordar no outro dia de manhã para fazer passeio e ir na raça. Esse é um projeto que eu nem sei explicar, eu tenho um enorme prazer em compartilhar essas informações e conversar sobre esses assuntos. Eu lembro até quando eu cheguei no Brasil, quando eu ia para bar, assim, alguma coisa, e acabava o assunto, a galera, e aí, Isaac, conta um pouquinho aí da Índia. Daí já era. Daí era isso daí, 1h30 conversando, nessa pegada. Então, quem quiser me seguir lá, conferir um pouco do meu conteúdo, fica à vontade. Pretendo voltar firme na produção de conteúdo. E respondendo sua pergunta, e agora, né? Novos planos e tal. Para o blog é isso, quero voltar a produzir bastante conteúdo. A maioria das fotos lá são autorais minha. Eu fiz um curso, antes de ir para a Índia, fiz um curso de fotografia, fui com um kitzinho legal de fotografia. E a ideia, então, eu não pretendo. Eu sou um cara que eu sou muito de tipo assim, passou, tipo, a vida para mim é para frente. Então eu não sou muito de voltar atrás. Eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, eu fiz faculdade em Londrina, no Paraná. Algumas pessoas perguntaram: "E aí, Isaac, vai voltar para Londrina, tal?" Eu falei: "Meu, claro que não, né? Essa foi uma fase que eu tenho maior carinho por lá, eu vou lá visitar o pessoal, mas é uma coisa que ficou para trás. Então, e o caminho é para frente. Não sou muito de voltar para trás. Eu tenho vontade de voltar para a Índia, para ir para Auroville de novo. E eu tenho muita curiosidade na Caxemira. Tenho muita vontade de conhecer Caxemira. É um lugar que eu tenho vontade de conhecer. E tenho vontade também de voltar para o Parque de Anampura, de repente num futuro aí com família. Então, de resto é isso. Eu devo voltar para o mercado de trabalho, mas eu quero deixar o blog em paralelo acontecendo e rodando. Entendi. Então, te desejo, tá? Toda sorte. Nós vamos aí estar te acompanhando.
Vamos te acompanhar e espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente tentou aí falar de muita coisa, porque é muita experiência. E aí acompanhem lá o Instagram dele, o blog, que aí vocês sabem com mais detalhes. Se você também quer compartilhar a sua experiência na Índia, me escreva que nós vamos conversar. Muito obrigada, Isaac. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade. Fiquem todos com Deus, um super beijo e namastê. Namastê.